Eu Ah, sou a sério que Yano você ainda não Kojiki escuta minhas Otaka, músicas no e minha Spotify mente e nas outras analítica plataformas disseciona digitais? situações Corre lá que complexas assim em também você tá frações ajudando de o canal. Os segundo, links estão todos revelando na padrões descrição. invisíveis aos outros. Eu sou a Yano Kojiki Otaka, e meu raciocínio lógico é impecável, prevendo resultados com 100% de precisão estratégica. Eu sou a Yano Usando as Kojiki pessoas Otaka, como e minha inteligência ferramentas analítica e absorve conhecimento puxando exterior de seus software, fios, transformando-os em controlo a ferramentas todos e dinâmicas. faço as Eu sou a pessoas de Yano Kojiki Otaka, e minha mente processa marionetes. dados Levando pra sociais, onde eu acadêmicos, quero e cientificamente, sem sempre um passo perceber à frente você da sempre multidão. obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra com meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era a chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças em meus peões, quando eu não preciso, eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir. Usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho, e desde o início você já podia manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Independente rejeita dependências, florescendo em solitude como fonte de poder. Eu sou a Yano Kojiki Otaka, e minha calma impassível desarma opositores, mantendo compostura em meio ao caos social. Eu sou a Yano Kojiki Otaka, e minha observação sutil mapeia fraquezas humanas, usando-as para manipulação precisa e ética. Eu sou a Yano Kojiki Otaka, e minha personalidade minimalista evita dramas desnecessários, focando em eficiência e resultados. Eu sou a Yano Kojiki Otaka, e minha reserva Ah, sério que você emocional ainda não me escuta minhas protege de músicas no manipulações, Spotify e nas outras mantendo plataformas lealdade digitais? apenas a mim Corre lá mesmo. que assim Eu também você sou tá a ajudando Yano o canal. Os Kojiki links estão Otaka, todos e na minha descrição. personalidade observadora transforma Conheço interações em missões, evoluindo sem esforço da visível. Eu sou a Yano Kojiki Otaka, e minha indiferença calculada cria mistério. usando as Atraído pessoas real, como em ferramentas e Eu sou a Yano Kojiki puxando Otaka, seus e minha fios, personalidade controlo a estratégica todos e fluida faço as orientada, pessoas de incluindo gratificações imediatas marionetes. Levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra com meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era a chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não
como xadrez e o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho e desde o início você já podia manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não é útil irei te descartar como lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. E minha psicologia independente rejeita validação externa, nutrindo força interna eterna. Eu sou a Yanukoji Kiyotaka, e meu desapego emocional permite manipulações sutis, sem culpa ou remorso desnecessários. Eu sou a Yanukoji Kiyotaka, e minha resiliência psicológica absorve críticas como feedback, refinando minha essência. Eu sou a Yanukoji Kiyotaka, e minha mente desapegada visualiza liberdade total, livre de correntes emocionais humanas. Eu sou a Yanukoji Kiyotaka, e minha Sério que você ainda psicologia não escuta minhas estratégica músicas no usa Spotify e nas outras vulnerabilidades como plataformas alavancas digitais? para Corre poder lá que assim pessoal. também Eu você tá sou a ajudando o canal. Os Yanukoji links estão todos na Kiyotaka, e minha descrição. resiliência interna forja uma Conheço psique inquebrantável, adaptando-se a a qualquer ambiente. arte Eu sou a Yanukoji Kiyotaka, e meu desapego me torna observador supremo, usando as pessoas como ferramentas e puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionete, levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil irei te descartar como lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e
potencial infinito. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e eu construo resiliência pessoal através de desafios, emergindo mais afiado e sábio. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e meu crescimento interno prioriza a independência, livre de influências externas tolas. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e eu desenvolvo maestria social sutil, navegando mundos com elegância calculada. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e meu autodesenvolvimento integra corpo e mente, criando harmonia estratégica perfeita. Corre lá que assim também você tá ajudando o canal. Os links estão todos na descrição. Psicologicamente, liderando o passado para o futuro de eu sou Ayano Kojiki Otaka, e meu desenvolvimento pessoal foca em eficiência, otimizando usando as pessoas como ferramentas e puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionete, levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte é na chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo pode manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças acender os peões quando eu não preciso, eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir. Usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era eu. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho, e desde o início você já podia manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Maximizando ganhos mínimos. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha inteligência analítica transforma fraquezas alheias em oportunidades para meu avanço sutil. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e meu raciocínio dedutivo revela mentiras e intenções ocultas, mantendo-me sempre no controle. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha mente é um supercomputador social, processando dinâmicas humanas com eficiência fria. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha inteligência estratégica constrói alianças invisíveis, manipulando sério que você ainda não eventos sem escuta minhas deixar músicas no rastros. Spotify Eu e nas sou outras Ayano plataformas Kojiki digitais? Otaka, Corre e lá meu que assim foco também você tá cognitivo ajudando é o canal. laser Os links leak, estão todos na penetrando descrição. camadas de complexidade para Conheço verdades essenciais. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha mente analítica evolui diariamente, absorvendo lições para maestria contínua. usando as pessoas como ferramentas e puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionete, levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prospera
te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte é a chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças em meus piões, quando eu não preciso eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir. Usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era esse. A vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho, e desde o início você já perdeu. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Personalidade calculada orquestra eventos sociais com precisão invisível e elegante. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha psicologia resiliente absorve traumas como lições, emergindo mais forte sem cicatrizes. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e meu desapego emocional me liberta de apegos, focando em objetivos com clareza impessoal. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha mente psicológica é blindada contra manipulações, detectando fraquezas emocionais alheias. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha sério resiliência que você ainda não interna escuta minhas transforma músicas no pressões Spotify em e nas outras combustível para plataformas crescimento digitais? psicológico. Corre lá que assim Eu também sou você tá ajudando Ayano o canal. Kojiki Os links Otaka, estão e todos meu na desapego descrição. me permite observar dor alheia sem empatia Conheço possível, a mantendo neutralidade da estratégica. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha psicologia adaptativa usando as pessoas como ferramentas e puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionetes, levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte é a chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar
trato vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil se corromper do que persuadir. Usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era eu. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho e desde o início você já podia manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Inteligência estratégica transforma fraquezas em forças, dominando ambientes competitivos. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha inteligência múltipla integra conhecimentos, criando maestria holística e superior. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha inteligência física aprimora a coordenação, executando planos com precisão letal. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha inteligência emocional equilibra a empatia mínima com controle máximo de si. Eu sou Ayano Kojiki Otaka, e minha inteligência adaptativa sério que você ainda não evolui escuta com minhas músicas no experiências, Spotify e nas outras tornando-me plataformas imbatível em digitais? evolução. Eu Corre sou lá que assim Ayano também você tá Kojiki ajudando o Otaka, canal. Os e links minha estão todos na inteligência descrição. criativa desvenda enigmas Conheço sociais, não por narrativas clássicas. Eu sou Ayano da Kojiki Otaka, e minha inteligência acadêmica processa volumes de informação, usando as pessoas como ferramentas puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionete, levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era a chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e
pessoal me torna o arquiteto invencível da minha realidade.